Na última semana, o fim da vigência do dispositivo legal chamado Título 42 monopolizou os espaços na mídia dos Estados Unidos. Ocorre que, desde os primeiros dias da pandemia de coronavírus, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos invocaram a tal ordem de saúde pública para, segundo as autoridades, conter a propagação da Covid-19, né? A ordem permitiu que as autoridades expulsassem de forma sumária os migrantes indocumentados, né, assim são chamados, encontrados nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos, especificamente a fronteira Estados Unidos e México. Agora, com o encerramento nacionalmente, falando, né, da emergência de saúde pública da Covid, que era a base legal para as restrições de fronteira do dispositivo Título 42, a aplicação desse título, desse dispositivo legal, cai. E as fronteiras terrestres voltam, então, a observar a lei de imigração regular no país. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando aqui mais um programa do Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos falar da política migratória dos Estados Unidos e de como o governo Biden vem lidando com a crise migratória na fronteira, à medida que cada vez mais indivíduos buscam asilo nos Estados Unidos. E o nosso convidado de hoje é um querido colega, parceiro aqui do nosso programa Diálogos, que é o professor Rafael Iores, que é professor do Departamento de História da Universidade de Denver, lecionando História Política e Econômica comparadas da América Latina. Rafael, e por falar em história, a denominação Título 42 refere-se a um dispositivo da Lei do Serviço de Saúde Pública de 44, ou seja, essa lei foi promulgada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Era para tratar de emergências de saúde pública. E essa lei, então, atribuiu ao governo federal a autoridade para tomar medidas para prevenir a propagação de doenças infecciosas, além das fronteiras estaduais, né, incluindo a quarentena e isolamento de indivíduos considerados portadores de alguma doença, né? E essa lei, ela tem sido utilizada em vários contextos ao longo dos anos. Porém, trata-se de uma política bastante controversa, né? Especialmente sob a orientação do governo Trump, que suspendeu, em um momento extremamente crítico, o direito legal dos imigrantes de pedir asilo nos Estados Unidos. E agora, com o encerramento da emergência de saúde pública da Covid, que era a base legal para as restrições de fronteira, né, desse dispositivo legal, chamado Título 42, a sua aplicação cai e as fronteiras terrestres voltam, então, a observar essa lei de imigração regular no país. Bem, então, com essa introdução, eu começo pedindo para você, solicitando para você aqui gentilmente, falar um pouquinho para nós, em linhas gerais, sobre como passa a ser o tratamento legal em relação aos migrantes indocumentados, que são encontrados nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos. Ou seja, qual será o novo normal, se a gente pode falar assim, ou o novo velho normal da lei migratória nos Estados Unidos? Tome a palavra, muito obrigado pela sua presença aqui, por favor. Obrigado, Neuza. Obrigado, um prazer estar aqui novamente. Eu peço desculpas a todos que vão nos ouvir, que a minha voz aqui está embaixo, uma voz de quem está bastante gripado aqui com essas gripes alérgicas sazonais, e que para quem mora aqui nas montanhas dos Estados Unidos, o verão chega muito tarde aqui, até a temperatura se estabilizar, fica nessa variação, então eu tomei uma gripe aqui, mas de qualquer maneira fiz questão de participar. Eu não sou especialista em questões migratórias e não sou jurista. Então, a minha análise vai ser um pouco mais histórica, sociológica, né, dessas questões. Mas, em primeiro lugar, chamar a atenção que a questão migratória é uma das grandes questões que polariza muito esse país, né, uma das várias, mas uma questão sempre muito premente. E é o ângulo pelo qual a América Latina, né,
que é uma minha área maior de especialização, é vista nos Estados Unidos, né? Essa percepção sempre do que é a América Latina quando ela bate em casa, literalmente, quando ela bate na fronteira, né? E eu acho que existem muito mais linhas de continuidade do que digamos assim, de rupturas, apesar de que existam nuances importantes em como os partidos debatem e como os partidos lidam com essa questão, existem muitas semelhanças. Como você bem lembrou, esse título 42 vem dessa lei de 44, que, por sinal, né, 1944, tinha uma outra lei que amparava já um pouco essa tradição que vem no final do século XIX, quando houve uma epidemia de cólera na Ásia e vinham muitos imigrantes asiáticos para os Estados Unidos. Nesse contexto da virada do século XIX para o século XX, até os anos 20, do século XX, né, 1920, existe uma tendência muito grande xenofóbica, né, uma emergência muito grande, um sentimento xenofóbico muito grande, especialmente ligado a populações asiáticas, levando até uma legislação nos anos 20 que é muito restritiva. Então, a questão migratória ela sempre foi muito politizada na história desse país. Né? Interessantemente, essa legislação que foi feita para a questão da cólera só foi utilizada uma vez na sua história, em 29, quando houve uma crise de meningite nas Filipinas e na China. E essa lei de 44, que dá a origem a esse título 42, muitas vezes as leis se referem aqui em relação aos parágrafos de uma específica lei, né? Nunca foi usada. Ela existe, foi sancionada em 44, uma versão nova em relação a essa capacidade do governo em situações de saúde pública, de emergência de saúde pública, poder restringir, né, por um caráter transitório, políticas migratórias. Nós estamos falando de receber pessoas que teriam direito a pedir asilo. Não é um imigrante indocumentado que não teria uma justificativa para por que chegar nesse país. Então, os Estados Unidos, claro, são signatários de tratados da ONU relacionados ao direito de asilo, em que situações a pessoa pode pedir asilo, mas é claro que existe também todo um procedimento pelo qual tem que ser seguido uma pessoa obter asilo, tem que justificar o porquê que está pedindo asilo, a demonstrar que está sendo perseguida por alguma razão política ou identitária no seu país de origem, né? E os Estados Unidos teriam obrigação legal de acolher essas pessoas. Esse direito foi suspenso pelo governo Trump em 2020, né? E já se dizia mais ou menos que o governo Trump estava buscando uma justificativa para poder já restringir o acesso a imigrantes nesse país como base da sua própria plataforma política, né, para dar uma resposta ao seu eleitorado, que tem uma grande parte do eleitorado republicano e trumpista, sem dúvida, muito xenofóbico, né? A questão migratória é uma questão, um cavalo de batalha deles. Então, o Trump, mais ou menos, a pandemia, nesse sentido, serviu muito bem para ele poder ter essa postura de diminuir, né? Os números na fronteira têm aumentado nos últimos tempos de maneira muito grande, especialmente em situações de emergência em países da América Central, Caribe, América Central. Já desde o governo Obama se ouvia as caravanas das crianças que cada verão norte-americano estariam chegando nas fronteiras, ou seja, é um tema muito grande, é um tema recorrente, é um tema muito politizado, e o governo Trump faz isso em 2020, né, e restringe. Claro, com a queda agora da Organização Mundial da Saúde, a justificativa para que pudesse manter, né, essa suspensão do direito, enfim, de receber, acolher imigrantes que teriam pedido asilo, não houve mais como o governo Biden poder manter isso. O governo Biden prometeu, na sua campanha, né, contra a reeleição do Trump, em 2020 também, que iria, né, parar com essa medida, mas não foi muito interessado, não teve muito interesse em fazer isso no início. Na verdade, manteve isso por um certo tempo, fez alguns gestos que estava tentando achar uma outra forma, alguns momentos tentou eliminar, né, ou seja, restabelecer o direito de asilo, né, do título que existe na legislação norte-americana, e foi restrito por alguns juízes federais. O juiz federal tem a capacidade de dar uma injunção e que suspende, né, a aplicação da lei no território nacional. Então, se politizou muito, não estava muito claro para que lado que ia acontecer. Aconteceu que não houve mais como manter isso e nenhum juiz federal teria como, né, manter isso nesse momento, mesmo juízes de tendência republicana. Apesar disso, o governo Biden tem sido muito decepcionante para os grupos latinos, né, que são, digamos assim, a grande base dentro do Partido Democrata de pedir uma reforma migratória, ou de pedir um tratamento melhor para o imigrante. Nós estamos falando basicamente do imigrante terrestre, do imigrante da fronteira com o México, né?
que, na verdade, muitas vezes são imigrantes da América Central, da Venezuela, do Haiti, da Nicarágua, né, de Honduras, Guatemala, Salvador, e também no México, claro, o Brasil, né, tem imigrantes que cruzam a fronteira do México também, que são do Brasil, mas, ou seja, são vários imigrantes latinos que passam por essa fronteira terrestre, e alguns também de outros lugares do mundo. Né? Tem pessoas que vêm do Afeganistão, que acabam chegando no Panamá, que acabam subindo, quer dizer, é um problema realmente muito grande, não há uma solução fácil, né, e que tende a polarizar muito politicamente aqui nesse país essa questão. O Biden, ou seja, não há mais essa suspensão ao direito de asilo, mas se estabeleceu novas regras muito restritivas, criando muito descontentamento nas comunidades latinas. O que existe hoje em dia, portanto, você volta mais ou menos ao status ante, né, da legislação do asilo, mas existem novos requisitos que têm que ser cumpridos. Por exemplo, você não vai ter o direito a esperar nos Estados Unidos até uma corte, né, julgue o mérito do seu pedido de asilo se você se você entrou por um porto de entrada não oficial, se você cruzar a fronteira que não for num porto, né, de fronteira, não uma passagem oficial do governo. Se você não pediu no seu país de origem ou no país de trânsito o direito de asilo a caminho de chegar no porto de entrada oficial. Se você, muitas vezes, se você faz isso pela bandeira terrestre. Ou seja, ainda é muito limitado, né? Quem é que vai poder, de fato, pedir isso? Muitas vezes eles estão retornando pessoas, como já existia desde o governo Trump, né, de voltar ao México, esperar no México. E veja bem, desde que se criou essa suspensão desse título 42, se estima que quase 3 milhões de pessoas foram barradas e retornadas ou para o seu país ou para o México. Existem verdadeiros campos de concentração no México, né, o campos de asilo, né, no sentido de humanitário, que eu digo de concentração, por situações desumanas, esperando, né, que as cortes julguem os seus casos. Agora, se você, na legislação atual, não faz isso de uma maneira muito específica, muito limitada, aplicar online do seu país de origem, ou seja, você tem que ser uma pessoa que está em meio a uma situação, talvez, de guerra civil ou de violência claramente, de perseguição, não é em El Salvador, você tem acesso a online para poder pedir isso, tem que esperar uma primeira sinalização, para depois você chegar nos Estados Unidos de avião, de preferência, para poder, no porto oficial de entrada, você ser garantia do asilo. Isso limita muito, né, e de certa maneira é elitista, você permite só que pessoas mais qualificadas possam, de fato, né, obter esse tipo de garantia legal. Então, há um certo descontentamento na comunidades básicas, né, de base, de apoio ao Partido Democrata, que são as comunidades hispanas, latinas, porque não entendem que era essa, de fato, que se esperava que o governo Biden fosse fazer. Agora, de novo, não é uma solução fácil, o Biden continua mais ou menos aí, né, entre uma pressão, né, dos seus grupos latinos, por um lado, e pressão da opinião pública mais ampla, porque vem, né, a situação na fronteira, e os republicanos aproveitam isso muito bem politicamente, né, como uma emergência, como uma coisa que tem que ser administrada de uma maneira mais dura. Embora você ainda tenha mais ou menos metade, um pouco mais da metade dos americanos que apoiam uma política migratória humana, humanista, a questão da fronteira, existe uma crescente nos últimos tempos, uma preocupação com a questão de segurança nacional, isso se politiza muito rapidamente, em cada verão, em cada eleição, se politiza em tudo muito grande. Existe também um certo consenso difuso, mais amplo, de que se deve administrar a fronteira de uma maneira mais dura, ou seja, com mais segurança, com mais controle da fronteira, né? Inclusive além dos grupos republicanos. Portanto, não é fácil para o Biden ter aí uma política clara que agrade a ambos os lados, aí, né? Ou seja, digamos assim, os mais moderados da sociedade, como a sua base entre os grupos hispanos, especialmente, né, que gostariam de ter uma reforma migratória mais ampla, de caminhos específicos estabelecidos pela lei de legalização para quem já entrou aqui sem documentação, ou para um caminho mais aberto para imigrantes, especialmente esses países chamados, né, chaves dessa situação, que são da América Central, que estão enfrentando situações climáticas, econômicas e políticas, né, muito, muito difíceis, e que têm buscado muito essa terrível, muito, muito perigosa a migração pelo México, né? Que aí existem vários documentários que documentam isso muito bem, né? É um caminho muito sofrido, muito perigoso, as pessoas morrem no caminho, né? Dentro do México, depois morrem também ao atravessar os desertos do Texas, do Arizona, do Novo México, né? Para poder entrar nos Estados Unidos. Ou seja, ninguém faz isso por uma opção fácil, né? Ninguém faz isso porque a sua vida está muito bem no seu próprio país. É uma situação muito difícil para quem está enfrentando isso, e também é uma situação, né, sejamos claros, difícil para um político que tem que administrar isso, né, e que está aí num debate muito, muito acalorado dentro da sociedade norte-americana.
E o próprio presidente, a gente tem visto ele ali diante das câmeras, né, dando coletivas e tal, e mostrando que está despendendo ali esforços grandes para tentar convencer, né, o seu eleitorado, os seus apoiadores, de que ele está empenhado em levar adiante, né, e em assegurar o controle, né, desse. Inclusive, era previsto um suposto mega influxo de pessoas, né, de indivíduos ali em busca de asilo nas fronteiras terrestres, o que também a gente não viu acontecer, né? Quer dizer, tinha todo um pânico também, né? Uma pressão dos republicanos muito pesada, né? E os discursos, por exemplo, em que o governador republicano do Texas, né, o Craig Abbott, ele comparava a inspiração da lei, né, do título 42, como a disposição de um tapete vermelho, vamos dizer assim, de boas-vindas para os migrantes de todo mundo, né? E isso é emblemático da forma como eles têm pressionado, né, a oposição. E aí, um outro ponto que me ocorreu, né, assim, o papel de destaque do México, né, nessa questão. O México ele desempenha um papel bastante significativo na política migratória dos Estados Unidos, né, devido, como você falou, à sua proximidade aí com a fronteira dos Estados Unidos e ao grande número de imigrantes mexicanos que já entraram nos Estados Unidos ao longo dos anos, né? A gente não vai falar aqui dessa relação Estados Unidos-México nesse programa, não. Só me ocorreu isso, né? E eu apenas gostaria de pontuar que, sob o governo Biden e o governo de López Obrador, houve esse entendimento sobre o papel do México na política de imigração dos Estados Unidos, envolvendo basicamente a fiscalização das fronteiras, né? E teve esse acordo que permite que os Estados Unidos enviem de volta, né, certos imigrantes, que aliás não são mexicanos, né? Então, de volta à fronteira. Então, chamando, reivindicando aí que o México tenha um papel e que ajude a administrar isso, ou seja, meio que terceirizando essa parte de ajuda, né, e de um certo acolhimento, como você falou, dos grandes campos aí de acolhimento dentro do México. E ele vai, em janeiro de 2023, o Biden vai à cidade do México, né, para retomar as cúpulas regulares dos Estados Unidos com o México e com o Canadá, e que Trump tinha, de fato, abandonado, né, em meio àquelas brigas sobre comércio e migração. Bom, mas aqui, voltando para o contexto interno dos Estados Unidos, Rafael, a gente sabe que as chances de os partidos políticos dos Estados Unidos se engajarem em um diálogo construtivo para encontrar soluções para essas questões relacionadas à política de migração, assim como várias outras, mas a questão da migração realmente ela é bastante sensível, né? Aí nos Estados Unidos, nesse momento. Né? E a política migratória nos Estados Unidos tem sido, há tempos, portanto, muito antes da Covid-19, caracterizada por um debate confrontacional, como você falou. Então, eu te pergunto, como que você caracterizaria as posições dos dois partidos no Congresso dos Estados Unidos, né? Historicamente ou principalmente nesse momento. Existem certas posições chaves que são comumente associadas à abordagem do Partido Republicano, assim como do Partido Democrata, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, sempre lembrar, né, que são dois partidos, ou seja, como são só dois, cada um deles tem diferentes alas, né? Tem diferentes grupos, diferentes alas, diferentes interesses que são representados dentro de cada partido. Agora, existem, digamos assim, trajetórias, né, mais comuns que cada partido tem seguido, especialmente nos últimos anos. Mas só para começar pelos democratas, quer dizer, os democratas cada vez mais, não sempre e não garantido isso, hein? Mas cada vez mais tem como muito base das suas vitórias, especialmente nas eleições nacionais, né, o voto latino, chamado voto latino, que tem sido considerado já há quase mais de 20 anos como o que daria, digamos assim, uma hegemonia política do Partido Democrata na sociedade norte-americana. O que, na minha opinião, tem se revelado cada vez menos certo isso nos últimos tempos, né? E o que tem se ficado muito claro nas últimas eleições, análises,
é que não existe o voto latino, né? Existem os votos latinos. São diferentes grupos, diferentes, em diferentes lugares, diferentes estados, eles podem atuar de maneira diferenciada, né? De uma maneira, digamos assim, quase que antropológica, histórica, né? Os latinos tenderiam até a estarem mais próximos à agenda republicana, pelos valores religiosos, familiares, tradicionais, né? Então, é muito mais complexo esse voto. Mas, de qualquer maneira, não necessariamente o voto difuso da comunidade hispana, mas a comunidade hispana organizada, né? Os movimentos sociais hispanos nesse país, quase que todos, né? Não todos, mas a grande maioria, né? Tende a mobilizar a sua base para apoiar o Partido Democrata, tendo como contrapartida a capacidade de pressionar dentro do partido por políticas que sejam mais favoráveis, tanto ao imigrante que está aqui, o latino que está aqui, o que já se tornou cidadão ou não, mas especialmente também a questão da fronteira, um tratamento mais humano, caminhos legais para se legalizar para quem já está aqui e também um tratamento melhor dado para o processo de chegar, de entrar ao país e também talvez a mesma ajuda externa, né, aos países de origem. Digamos assim, essa seria uma agenda, né, dentro do Partido Democrata mais ligada a essas comunidades dentro do partido. Agora, dentro do Partido Democrata também há, enfim, políticos conservadores, moderados ou até mesmo conservadores que são muito mais cautelosos com isso em relação ao seu voto no distrito menos hispano, menos latino, portanto, preocupações, né, e agradaram o cidadão branco americano que vê esse hispano ou como uma pessoa ilegal, que entrou de maneira ilegal, portanto, não merece um tratamento diferenciado ou que o beneficie, ou já uma certa preocupação de segurança nacional, que é uma ativação que é muito recorrente, que ocorre nas eleições. Isso também existe dentro da base do Partido Democrata. No Partido Republicano, historicamente, porque seria um partido mais ligado aos setores de negócios, né, o lobby, agribusiness especialmente, mas entre outros, né, pressionava até por vistos de trabalho para o imigrante latino, né, ou seja, alguma flexibilidade na questão migratória, e foi por isso que a última reforma migratória que existe foi com o Reagan, não foi o presidente democrata. E o último que tentou foi o Bush filho, o presidente republicano também, né? Porque que tinha também essa perspectiva de captar o voto latino no Texas, em outros estados chaves, né? E também essa questão ligada aos grandes interesses de negócios das grandes corporações, especialmente ligado ao agrobusiness. Agora, o Partido Republicano, desde o Bush, já faz 20 anos, né, tem se tornado cada vez mais um partido trumpista e, portanto, xenofóbico, né? E onde a questão da xenofobia se aliou à questão da segurança nacional, que era uma pauta já histórica também do Partido Republicano, né? Para ter aí uma visão muito mais de obstrução a qualquer discussão séria de anistia, de reforma migratória e de, inclusive, um tratamento mais diferenciado à questão do imigrante. Bom, lembremos que o Trump lança a sua campanha presidencial, ele desce a escada rolante lá da Trump Tower, vilificando o mexicano, o imigrante, e prometendo construir um muro. Né? Depois ele, inclusive, vai pegar brigas com a China se torna um pouco mais, né, o outro, né, a ser vilificado, mas a base da vilificação, da xenofobia trumpista é o imigrante mexicano né, e, portanto, o muro. Né? Agora, esse muro ele já existe em grande parte, o muro, a cerca, o que for, ele tem sido construído há muitos anos por presidentes democratas e republicanos, não é uma coisa do Trump. O que o Trump fez foi levar isso na centralidade da narrativa política. Né? O Obama foi um dos que mais deportou imigrantes, né, durante a sua gestão. Então, de novo, eu digo, acho que há muitas continuidades aí entre essa política migratória, que é um grande tema. Eu acho que, na verdade, dos países do norte, digamos assim, em geral, né? É um tema na França, um tema na Inglaterra, um tema na Alemanha. Então, essa questão do sul que bate às nossas portas, como é que a gente lida com isso? E é um tema já há várias décadas. Agora, aqui, né, porque essa questão, inclusive, quando se fala da migração, não está pensando no indiano que tem um PhD em informática que vai vir de avião, que vai chegar em São Francisco de avião. Está pensando no imigrante pobre da fronteira. Né? O imigrante é esse, né? Que provavelmente fala espanhol. Então, é esse que é o imigrante que se vilifica, que é um problema. Esse é o imigrante que é o problema. Então, temos aí milhares de quilômetros de fronteira e uma fronteira que não só é uma fronteira, de fato, de uma administração do ponto de vista concreto, né, que exige, né, uma administração sofisticada, não é uma coisa fácil, não é um tema fácil, mas que também é uma fronteira que é politizada sempre, né, dentro do debate político que existe no país aqui. Então, é isso que você comentou muito bem. Eu acho que é muito difícil se imaginar
né, que haja uma reforma. O Biden falou na sua campanha, né, em 2020, que ele ia tentar uma reforma migratória, mas isso já acabou nos primeiros meses de governo. Não há nenhuma possibilidade que isso vá passar por um Congresso. Né? Então, os próprios movimentos sociais de base hispana não demandam isso. O que eles demandam são coisas pontuais, um tratamento melhor. E o Biden fez isso, tirou as jaulas para botar as crianças da fronteira que o Trump pôs. Mas, muito além disso, deixou a desejar. Está muito pouco que ele demonstrou. O que, pensando num ponto de vista estratégico para a reeleição, ele vai ter que bater de novo a porta dos movimentos sociais hispanos para pedir o voto. E o que ele vai apresentar? Como é que ele vai se explicar? Olha, não deu para fazer muita coisa, mas me deu uma nova chance. Não sei. Quer dizer, como não há uma alternativa, se for Trump de novo e Biden, que é o que parece vai ser, né, é provável que a maioria dos grupos organizados da comunidade hispana não vão apoiar o Trump, mas, de qualquer maneira, vão apoiar com muito menos interesse. Né? Eu imagino uma reeleição do Biden. O que, voltamos a um outro problema maior, né? A eleição aqui se ganha dependendo de quantas pessoas do seu partido vão à urna. Né? Se os democratas da comunidade hispana não estiverem mobilizados a irem votar, eles não vão votar no Trump, mas não vão votar, isso é muito complicado para uma reeleição do Biden. Estou especulando aqui um cenário daqui a um ano e meio, enfim, mas enfim, demonstram, né, as complexidades e como e por que essa questão é tão politizada, porque ela tem impactos reais, né, na mobilização das bases dos partidos. E claro que a base republicana vai ativar isso de maneira muito clara. Né? O imigrante que está invadindo e que a fronteira que tem que ser mais tem que ter uma fronteira mais militarizada, né, com mais dinheiro para os policiamento de fronteira, e, por sinal, isso tem sido feito sempre. Né? Existem enormes recursos que são destinados a isso. Então, não é uma questão de dizer a fronteira está aberta. Não existe fronteira aberta, senão não teríamos as mortes que nós temos diárias, né, na situação da fronteira e nessa situação de desespero. Ou seja, é uma questão complicada que requeriria, na verdade, um interesse, em primeiro lugar, né, mas, além disso, uma coordenação de políticas quase que hemisférica. Né? Seria algo que deveria ser tratado no nível da OEA, né, alguma coisa nesse nível. E não é o que a gente vê e não imagino que vai acontecer em um momento breve. Portanto, infelizmente, é algo que vai continuar sendo aqui pauta para conversa nossa e aqui da sociedade americana nos próximos meses, né? É verdade. É isso mesmo que você falou. No geral, a posição do Partido Republicano sobre política de imigração, ou pelo menos assim, o que a gente associa, né? Ou mesmo a de imigração, né? Se a gente for diferenciar os conceitos, né? Mas essa posição do PR que a gente lembra, o que a gente associa é esse Partido Republicano trumpista, né? Que aí é caracterizada por esse foco na segurança das fronteiras, essas medidas muito duras de fiscalização, né? E limites à imigração legal, né? E particularmente para imigração baseada na família, né? E para programas de trabalhadores temporários. A gente vê aí a defesa de alguns republicanos que deveria haver uma repressão às chamadas cidades santuário, né? Isso no ano passado a gente viu bastante, né? Apareceu bastante isso, né? Por ocasião das eleições de meio de mandato, né? A gente viu muitos ataques dos republicanos a essas cidades santuário, que são as cidades que limitam, né, a sua cooperação com as autoridades federais de imigração. E além disso, houve propostas para limitar ou eliminar a cidadania por aquela questão de primogenitura, né? Sim. Aqui pronunciei errado, mas enfim, o que faz isso? Que concede cidadania automática a indivíduos nascidos nos Estados Unidos. Quer dizer, tem toda uma discussão aí que vai para esse lado. A gente costuma associar o Partido Republicano a essa linha, mas é o que você falou, tem uma linha mais trumpista, então você também tem ali congressistas que têm um outro pensamento, talvez mais pragmático, mais ligado aí aos lobbies de negócios e tal, e que poderia estar mais preocupado com uma questão econômica e de você ter mão de obra acessível, né, a preços Mas ali que hoje são minoria dentro do partido, né? Hoje são bem minoria. Inclusive, você ouve, né? Não me lembro agora quando, mas não muito tempo atrás, alguns meses atrás, alguma organização do agribusiness né, fez um pronunciamento dizendo, olha,
Cadê a mão de obra? Né? Ou seja, um argumento pró-negócio, né? Que deveria ser a agenda republicana, mas você falou aí pragmatismo. Republicano pragmático hoje em dia, quer dizer, pragmático, mas dessa maneira ideológica deles, né? Ou seja, do interesse imediato de ganhar a eleição, não no sentido de um projeto político, né? A médio prazo. Isso é muito difícil. Essa discussão atual da questão de ampliar a capacidade de endividamento do Estado aqui, né? Quer dizer, até agora não há uma resolução desse, né? Que reiteradamente aparece isso, né? Mas cada vez mais eles dizem, dessa vez não, dessa vez nós não vamos permitir, né? Que eles dominam a Câmara de Representantes. Nós não vamos permitir a ampliação do direito ao endividamento do Estado e, portanto, vai haver um default da economia americana. Bom, vamos ver. É sempre essa questão, né? Como eles chamam aqui, de tomar refém, né? Tomar como refém o Estado, né? Para poder ter um ganho político imediato. Uma grande parte da bancada republicana no Congresso hoje em dia tem essa visão, né, da política. Isso vem lá dos anos 90, né, do Newt Gingrich e tudo mais, mas, digamos assim, se tornou o novo normal republicano ao longo dos tempos, né? Sendo assim, quer dizer, como é que você pode discutir questões enfim, mais amplas, de um projeto de Estado, seja migratório, seja tecnológico, seja econômico? É muito difícil. Portanto, por isso que eu volto a dizer, né, que eu já disse algumas oportunidades aqui com o pessoal aqui do INEU, que é uma crise profunda da sociedade americana, que é mais ampla, né, do que a questão conjuntural de crises episódicas que ocorrem como essa da fronteira, que é grave por si só, claro, mas eu digo, mas isso reflete, na verdade, questões estruturais muito mais de polarização muito mais ampla, que não vejo, né, uma resolução a médio prazo. Obama chamou uma unificação nacional, né? Não existiam estados azuis ou vermelhos, nós somos todos americanos. O Biden disse, estou voltando para curar as fraturas da sociedade. Né? Se o outro lado não quer conversar, como é que faz? É complicado. É como você falou, tem várias outras questões aí que são questões de fundo, que precisariam ter um consenso, precisaria chegar a um consenso, e, no entanto, está muito longe disso, né? Então, os democratas apoiam, né, no discurso, muitos, e realmente a gente vê que tem alguns. O histórico é de talvez fazer uma reforma menos excludente, vamos dizer, acho que eu não chamo de mais inclusiva, mas menos excludente para a política de imigração dos Estados Unidos. O partido apoia uma reforma que aborde a questão da cidadania de imigrantes indocumentados, né, aí incluindo os destinatários do programa migratório do Obama, que era o DACA, né, que é conhecido aí, que é a sigla da ação diferida para chegadas na infância, né? Mas o próprio DACA, na verdade, é uma suspensão de uma aplicação de algo, né? Porque para você, de fato, dar direitos, passa pelo Congresso. Então, tudo que o Estado, que o Poder Executivo pode fazer é isso, moderar o tom de qual vai implementar ou não uma lei. Não, a lei, enfim, tem que ser feita no Congresso, e por isso, por uma anistia, um direito específico, né? Nem que seja pagando multa, voltando para o seu país, isso tudo tem que passar pelo Congresso. E os caras não conseguem conversar sobre orçamento, vão conversar sobre isso. Bom, de novo, espero estar errado e pode ser que, mas a curto prazo é muito complicado. Exatamente. Porque tem pessoas que estão morrendo aí na fronteira, né? Enquanto a gente está aqui conversando, e se torna o quê? Se torna uma estatística, né? Enquanto isso, você vai só apagando fogo. Você vai ter uma crise de crianças morrendo, a imprensa vai lá, aí eles vão construir um centro ali emergencial, com umas tendas ali e tal, e vai durar alguns meses. É isso, quer dizer, é muito... Muito Bom, pontual. Isso é da política em geral, não é só exclusivamente daqui, eu digo, né? Não são mais perversos que os políticos de outros lugares, necessariamente, mas essa questão muito levada pelo discurso da mídia, não tem um pensamento, né, de fato, né, do que precisa para resolver o problema, né, a raiz do problema. É muito difícil se você não consegue ter diálogo entre os poderes da República. Muito bem, professor Rafael, muito, muito, muito obrigada pela sua colaboração aqui mais uma vez. De fato, esse é um tema muito complexo, que dá muita margem para discussão, então a gente vai voltar a falar aqui, sempre que tiver aí, de novo, né, esse assunto está ganhando mais espaço aí na mídia, ganhando mais espaço no debate político, a gente vai estar chamando você aqui, se você puder contribuir, a gente já agradece de antemão. E a gente vai, então, encerrando por aqui,
tá? Com essa fala do Rafael, mais uma vez, e eu agradeço muito a todo o pessoal que segue a gente aqui no canal, tá? Que fique com a gente, continue aqui com a gente, fiquem ligados, porque a gente vai voltar, né, com esse, com outros temas. Se vocês querem sugerir algum tema também, tá aí o nosso contato, pode mandar e-mail também para o nosso contato pessoal, tá bom? Meus agradecimentos, então, a todos e a todas que seguem com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui para a gente um ok, né? Um like, deixa a gente saber disso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.